Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ale Monteiro de Castro, sou doutoranda em Ciências Sociais e jornalista pela PUC-Rio e hoje vou falar com vocês sobre uma coisa terrível, triste, infelizmente vou falar mais uma vez sobre algo triste, algo ruim, que é a violência psicológica, que é o relacionamento abusivo, tendo aí como gancho o caso do Nego do Borel, o cantor Nego do Borel e a sua namorada Duda Reis, atriz e modelo. Solta a vinheta. Já quero convidar você para se inscrever aqui no meu canal. Eu sempre estou trazendo assuntos relacionados à mulher, à sociedade, acontecimentos que estão aí em alta, fazendo uma análise com alguns conteúdos, com algumas teorias sociológicas, com algumas teorias feministas, para poder enriquecer aí o nosso debate. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já ativa suas notificações, se inscreva nesse canal, já dá o seu like, aquele joinha assim pra cima. E se você não gosta também, comenta aí, vamos debater, vamos pensar sobre, que aqui é um espaço de debate. Isso é fundamental pra gente crescer, não só na internet, mas como sociedade. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro eu quero comentar o que aconteceu, na verdade, quero só trazer o gancho da notícia, para quem não sabe. O cantor Nego do Borel namorava com uma menina, Duda Reis. Eu chamo de menina porque ela é realmente muito novinha. Vou até conferir a idade dela aqui, acho que deve ter uns 19 agora, 20, eu não sei. Vou até pesquisar aqui. 3 dias depois... 2000 anos depois. Alguns centímetros depois. Quando você joga ela no Google, a primeira coisa que aparece de sugestão de pesquisa é a idade dela. Ele tem 28 anos e ela tem 18. Eu acho já assustadora essa história, já começar por essa diferença de idade. Pessoas com diferença de idade podem se amar, se relacionar? Sim, com certeza. Mas assim, o que me parece é que quando eles começaram, não sei se ela já tinha 18. Acho que não, a pelo menos se relacionar. Vale ressaltar que é crime no Brasil uma pessoa maior de idade se relacionar com uma pessoa menor de idade. Já fica meio esquisito, já não é um relacionamento tão saudável, ao meu ver. Porque essa pessoa ainda não tem, digamos assim, todo o arcabouço que a gente tem quando chega a uma certa idade. E não precisa ser uma certa idade, 50 anos. Com 22, 23, 25, tudo muda muito do que quando você tinha 18. 18 você é um novo adulto, é muito diferente. A sua percepção sobre as coisas, as experiências que você teve, claro. Se ela trabalha desde sempre, atua como modelo desde 12 anos e tudo mais, talvez já está nesse meio artístico há mais tempo, ela pode ter diversas experiências e conhecimento sobre as coisas, sobre a vida, mas ainda assim ela não deixa de ser, antes de 18 anos, considerada não adulta. Adolescente, isso é um problema. Mas vamos seguir aí. Recentemente, hoje, na verdade, hoje é terça-feira, hoje ela surgiu nos stories chorando e os canais de fofoca, tudo quanto é lugar, contaram. Dia 23 de dezembro eles já haviam terminado, mas agora, no dia 12 de janeiro, ela surgiu nos stories chorando e em vários lugares comentando que houve assim uma certa comprovação de traições diversas dele e prints de algumas conversas de mulheres que ficavam com ele também muito novinhas, caçoando, rindo da cara dela, falando que ela era anoréxica, que ela tinha bulimia, que ela era muito magra, dentre outras coisas. A Duda Reis também estava naquele... eu não escrevi, mas ela deveria estar também naquele vídeo que eu postei recentemente, postada versus marcada, aquele Instagram, porque ela também tá lá fazendo Photoshop algumas fotos para ficar ainda mais magra. Que eu não sei se ela tem um distúrbio de imagem ou não, mas eu acho que não cabe a uma pessoa que está se relacionando com o namorado dela, conhecendo, sabendo que ele namora com ela, que tem um relacionamento fechado, pelo menos para ela, sabendo disso e ainda ficar comentando de uma forma pejorativa sobre a imagem da Duda. Acho isso horrível, terrível.
Só que além disso, ela revelou várias outras coisas, revelou estar vivendo um relacionamento abusivo, para as mulheres abrirem os olhos, perceberem as coisas que estão ao redor. A família dela sempre jogou contra esse relacionamento, a mãe dela, mais amigas e tudo mais, sempre foram contrárias. Teve uma história também de que ela chegou a participar de uma temporada de Malhação e parou de participar, e dizem que foi porque ele não queria que ela fizesse a novela. Ele comentou que ele não queria que ela fizesse essa novela. Dizem, não é certo, não tenho certeza, não estou afirmando, por favor. Então são todos relatos que mostram um relacionamento abusivo. E agora houve uma certa comprovação dessa traição por parte do Nego do Borel, do cantor Nego do Borel. Por isso eu resolvi trazer algumas informações sobre um livro de uma autora, que é uma autora brasileira, que é a Safiotti. Vou colocar aqui embaixo algumas informações, a foto do livro, vou procurar e vou colocar para vocês também, que fala, foi uma pesquisa que ela fez com alguns dados de delegacias de mulheres e tudo mais, falando sobre violência doméstica. Ah, a Duda apanhou do Nego do Borel? Não sei. Mas violência psicológica, relacionamentos abusivos também hoje estão configurados na Lei Maria da Penha. Então, por isso que eu trouxe esse gancho para a gente refletir um pouco sobre o assunto. É um pouco do que eu faço, que é trazer essas notícias e mostrar um lado aí sociológico para a gente poder ver como as coisas acontecem na nossa sociedade, como a teoria pode ajudar na prática e como a gente pode usar dessas pesquisas nas ciências sociais para pensar, refletir, mudar, melhorar. É bem nesse intuito de melhorar mesmo, principalmente quando se trata de nós mulheres. Por muito tempo nós fomos instruídas e nós mulheres acreditávamos, nos fizeram acreditar que pertencíamos ao marido, ao namorado, a quem estivesse com a gente, mas precisamente o marido, um tempo que a gente não namorava tanto. Por quê? Principalmente porque as mulheres ainda não estavam no mercado de trabalho. A partir dali, a mulher dependia do seu sustento do marido, primeiramente. Tem uma série que eu já indiquei também, que é As Telefonistas, que eu tenho um vídeo que eu falo sobre a série. Vou colocar o link falando sobre esse vídeo, que mostra algumas séries que relatam isso também, uma violência psicológica, uma violência, um desespero que a mulher sente quando é tratada dessa forma por um homem, por um marido, principalmente. E desde essa série relata isso em outro tempo, na Espanha e etc. Mas isso não se cansa de repetir. Por mais que a gente tenha ganhos muito grandes na sociedade, como a Lei Maria da Penha, por exemplo, quando a gente para pensar, Maria da Penha quase morreu. Quase morreu. E casos de violência doméstica são recorrentes. Inclusive, recentemente, em janeiro, tem dados que mostram que houve um aumento na violência doméstica no período de pandemia. Porque, provavelmente, aumentou o consumo de álcool, então, maridos aí, homens que já tinham uma tendência a cometer qualquer tipo de ato assim, tiveram uma intensificação por esse desespero e pelo uso de álcool, e também porque o casal ficava mais tempo confinado, principalmente, então não tinham outras pessoas para ver, então não tinha como muito esconder isso de outras pessoas. Por isso aumentou muito o caso de violência doméstica. E não só por isso, porque a gente tem um problema aí, uma desigualdade de gênero que eu não canso de repetir, que muitas pessoas olham, a gente, as mulheres têm acesso a tudo, pelo amor de Deus, isso já foi, isso é em outro tempo. Mas esse dado é atual, a história da Duda é atual. Ela é uma pessoa que tem acesso à fama, que tem acesso às redes sociais, que tem muitos seguidores. Quer dizer, ela é uma menina padrão, ela tem família, ela tem tudo, ela tem uma base. E ainda assim ela sofreu violência psicológica. Ela viveu um relacionamento abusivo, que ela mesma relata. Então isso não passou, isso tá aí. E eu vou trazer alguns relatos aí da Safiotti para a gente poder pensar mais sobre. Ela começa relatando algumas coisas e falando no livro dela que quando a gente pensa em violência de gênero, não necessariamente tem que ser entre um homem e uma mulher.
mas que as mulheres elas podem agir também de forma violenta, mas geralmente isso não acontece. Elas não são sujeitos passivos, elas reagem à violência de uma forma ou de outra. A Duda está reagindo agora com esse exposed que a gente chama, que é ir às redes sociais e contar ao grande público o que está acontecendo, mas a gente também pode lembrar recentemente o caso da Mayra Card, que é uma influencer super famosa, com muitos seguidores, e uma mulher assim, empreendedora, mas que fez o exposed e depois sofreu um processo. Quer dizer, a história é mais complicada do que parece. Às vezes a gente acha, nossa, nós mulheres conquistamos grandes postos, tudo mudou e melhorou, yay, vamos! Mas ainda tem grandes fatores dificultadores aí nesse nosso caminhar rumo a uma liberdade, a uma igualdade de direitos completa. A gente pode ter no papel, mas na prática a estrutura machista ainda é um problema muito grande. A Safiotti também percebe pela pesquisa dela que é muito difícil, é muito complicado que uma mulher saia sozinha por conta própria de um relacionamento que ela sofre violência por parte do homem. Essa pesquisa dela não é tão atual, mas mesmo assim a gente pode perceber isso. A Duda nessa situação, mesmo ela tendo amigas que postavam comentando do relacionamento abusivo, a família, etc., ainda certas situações tiveram que acontecer para ela acreditar realmente que isso estava acontecendo, e ela mesmo dá o relato dela no intuito de trocar com o público. Olha, se você viver esse relacionamento abusivo, eu tô aqui, vamos trocar, vamos pensar juntas. E ao mesmo tempo receber esse apoio de volta também. Isso é interessante da gente avaliar. E aí quando você pensa, poxa, a mulher é cúmplice porque ela é conivente, ou se ela vê o homem cometendo uma violência contra a mulher e ela tá ali e tal, ou contra os filhos, ela é cúmplice? Não, porque ela não está na mesma hierarquia, ela não está no mesmo posicionamento social que o homem. Ela ainda não está. Ela não detém o mesmo poder que ele tem na nossa sociedade. Isso vem de um livro, de uma autora, de uma socióloga brasileira, famosa, grande, vem de pesquisa, vem de várias questões. Então isso é ciência social, isso não é invenção na minha cabeça e nem na cabeça da autora, por favor. E nem opinião, não venha com esse papo que é opinião que não dá não. Não é opinião, a gente está vendo acontecer, pelo amor de Deus. Indica também que violência doméstica deriva de uma organização social de gênero. O que significa essa organização social? A gente tem um sistema hierárquico realmente, sociedade patriarcal, a sociedade que ainda é baseada, ainda é pautada em valores de gênero, que o homem ainda detém mais poder social do que a mulher. Tanto que não posso afirmar com certeza, mas pelo que parece, ela foi participar da novela e ele não gostou e ela acatou. É uma escolha dela, podia se separar dele ali. Mas ali a gente mostra uma relação de poder. E como, quando ela relata no story atual, ela mostra que todas as vezes que ele fez algo que ela desconfiou, ele desconversa e a chama de louca. Louca. Escrever bem grande aqui, ó. Louca. Por que essa palavra é importante? Que existe algo que eu já falei aqui, que é uma violência política, considerada violência política, e é uma violência psicológica, que é o gaslighting, que é fazer a pessoa acreditar que ela tá ficando doida, que não tem nada a ver com o que ela tá dizendo, que é coisa da cabeça dela, e na verdade não é algo que realmente está acontecendo. E isso os homens fazem com as mulheres, isso é mostrado, eu já falei em outros vídeos, você pode pesquisar na internet, aí tem vários estudos falando sobre. Isso é algo que a gente já falou. Existe outra questão que a Safiotti traz, que é muito legal a gente comentar o nosso debate, que enriquece o nosso debate. Ela fala, as relações de gênero não podem ser vistas simplesmente como interpessoais, ou como algo independente que não há relação com a estrutura da sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Vocês lembram, eu vou traduzir em dito popular isso, briga de marido, mulher, ninguém mete a colher. Por que hoje a gente fala que mete a colher sim?
Vou até mostrar um livro, um minutinho. Olha, esse livro é de uma aluna da PUC, que foi aluna da PUC, tá? Foi uma doutoranda, ela se formou no doutorado em Serviço Social pela PUC-Rio e ela escreveu esse livro baseado na pesquisa dela. Em briga de marido e mulher, o Estado deve meter a colher. Políticas públicas de enfrentamento da violência doméstica. O nome dela é Luciene Medeiros. Olha que interessante a gente observar isso. Então existe uma rede de políticas públicas atualmente para enfrentar a violência doméstica. E isso também tem relação com a Lei Maria da Penha, que é uma coisa mais conhecida. Porém, se existe essa rede, é um sinal de que o Estado já deve meter a colher. Existe uma mudança aí que antes tinha que ter a denúncia da própria vítima, hoje em dia não mais. Se você já está ouvindo, você sabe que a sua vizinha apanha do marido, você já pode denunciar. E aquilo ali vai ter um processo, etc. É claro que não é qualquer pessoa que falou qualquer coisa que vai prender o cara amanhã ou fazer alguma coisa assim drástica. Não, tem um processo, um procedimento a ser feito, mas não precisa necessariamente mais que a vítima tenha que ir a público aí, ou ir a uma DEAN, algum lugar, delegacia de mulheres, para poder fazer a denúncia, porque muitas vezes a vítima tem dificuldade para fazer essa denúncia, é algo muito particular, é algo que ela se sente humilhada. A própria Duda fala isso nos stories, do abuso psicológico e de como ela estava se sentindo mal com aquilo, que aquilo é muito difícil de enfrentar. Dentro disso, a Safiotti também comenta um fator interessante do nosso debate, que é a questão de classe, que não aconteceu nesse caso nem da Mayra Card, nem da Duda, porque são pessoas que têm uma boa condição, que estão ali, influenciadores digitais, etc. E elas têm um poder da mídia que facilita de uma certa forma, que muitas vezes a mulher comum não tem acesso a isso. Mas ao mesmo tempo também é um poder que pode ser contrário a ela mesma. Por quê? Ela está mais exposta, todo mundo está sabendo disso. Uma pessoa que não é famosa, uma mulher que não é famosa, que vive esse tipo de coisa, ela às vezes consegue sair anônima disso, poucas pessoas da família saberem, etc, e sair fora. Agora, uma pessoa pública, todo mundo tá sabendo, então muito julgamento, tem muito hater, já sei que esse vídeo vai ter hater, a gente sabe que há uma base e uma estrutura machista arcaica que é muito difícil de lidar ainda, que é muito complicada. E esse hate acontece até porque as pessoas começam a achar começam a dizer que a mulher tá querendo se fazer naquela situação, ganhar seguidores com aquilo, como também foi o caso da Mari Ferrer, que foi uma outra situação, mas que vale a gente comentar. A Safiotti também traz outro dado interessante. Ela comenta que é ruim você patologizar os agressores. Patologizar. Isso quer dizer o quê? Falar, ele é doido, maluco. Quando é claro que assim, o cara é famoso, Nego do Borel, Arthur Aguiar, etc. Vai ter gente que vai falar, é homem, todo homem faz isso. Isso também é uma forma de você normalizar esse comportamento e de você dizer que tá ok ele fazer isso, tá? Vale ressaltar. O que você vai fazer? Parar de conviver com todos os homens da face da Terra? Então é bom que nós mulheres principalmente, a gente tem que parar de repetir esse padrão, parar de comentar isso como uma normalidade, como algo que é do homem. Não é do homem, da natureza do homem fazer isso. Tenta encontrar um lugar que comprova que é da natureza do homem sair traindo a mulher. Então você não pode ter relacionamento fechado, relacionamento que não permite que você tenha outras pessoas com um homem. É isso, porque ele com certeza vai te trair? Como funciona isso? Não dá. E patologizar, como ela diz, também é um problema, principalmente os agressores. Isso se dá mais quando você fala de violência física. Mas psicológica talvez também, falar doente mental, um homem que estuprou uma criança, que estuprou, como teve um caso de uma menina aí de 10 anos, que era o tio. Não é só um doente, não é uma questão de ser um doente mental. Existem vários doentes mentais que não fazem isso. É surreal. Quando você coloca patologização, você ignora que existe segundo a Safiotti, que existe uma hierarquia, que existem contradições sociais e que existe uma relação de poder, quando você trata de um relacionamento também.
e que a questão do gênero, do homem e da mulher, faz muita diferença, tá certo? E o machismo estrutural, nossa base patriarcal, ainda está aí até hoje. Eu tenho um vídeo que fala sobre o Robinho, cultura do estupro. É interessante a gente olhar para ali também, porque aquela cultura do estupro também é uma forma de justificar traições e relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Ah, é do homem, ele faz isso mesmo. Ah, ele é famoso, normal, ele vai querer pegar todo mundo quer ficar com ele, normal. É normal? Então por que ele tá namorando sério com a menina? Ela pode ficar com todo mundo? Acho que não. Acho que não era esse o combinado. Eu não tô aqui também pra demonizar relacionamento aberto, jamais. Se é combinado entre os dois, é combinado. Agora, quando não é, é uma traição. Agora vou entrar num pedaço incrível dessa obra dessa Fiote aí. O poder apresenta, estou lendo, tá, gente? Só pra deixar claro. O poder apresenta duas facetas. O poder apresenta duas facetas. A potência e a impotência. O poder apresenta duas facetas, a potência e a impotência. As mulheres são socializadas para conviver com a impotência. Os homens, sempre vinculados à força, são preparados para o exercício do poder. Convivem mal com a impotência. Crença de que os homens, em um momento de impotência, agem de forma violenta. Isso se dá, por exemplo, quando você começa a pensar que em períodos de desemprego os homens podem agir de forma mais violenta. E aí ela avalia, ela olha, observa os dados e vê o papel do provedor das necessidades da família ainda é um definidor da masculinidade. Então o desemprego é um problema aí nesse ponto. Aí ele bate diretamente na virilidade do homem. E aí ele está numa subversão da hierarquia doméstica, ou seja, ele está inferior. Se a mulher continua trabalhando, é como se estivesse inferior, e há uma troca nessa hierarquia doméstica de que geralmente, antigamente, os homens trabalhavam e as mulheres não, trabalhavam fora de casa e as mulheres dentro de casa. E a violência doméstica, diferente da violência urbana, tem sempre as mesmas vítimas se tornando habitual. Por isso que se falava e passou a se acreditar que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A Fiote mostra na pesquisa dela que a mulher que busca a delegacia, geralmente, ela tem a intenção de que alguém dê uma prensa no marido, para ele parar, para ele diminuir e para ele mudar e melhorar a relação. Olha, esse estudo não é tão atualizado assim, não é tão de agora, vou colocar a data aqui embaixo. Porém, para pensar como isso é atual. Toda vez que a gente ouve relacionamento abusivo, que você vê até post no Instagram, outras pessoas dando depoimentos, geralmente é assim, depois de uma agressão, vem um momento de maravilhas no casamento, o homem fica maravilhoso. Existe um episódio de Friends também muito interessante, em que o pai do Joey está traindo a mãe dele e ele descobre. E ele vai contar para a mãe dele e a mãe dele fala: ai, por que você está me contando isso? Você está estragando tudo. Eu sempre soube e achava ótimo, porque ele ficou muito melhor no nosso relacionamento. Aí você vê assim, claro, cada pessoa aceita o que ela quiser, eu não sou ninguém para julgar e para dizer o que cada mulher deve aceitar. Isso não é meu papel, eu não tenho nada a ver exatamente com isso. Mas a gente vê ali um reflexo dos anos 90, que é o que Friends traz, porque era dos anos 90, que muitas mulheres aceitavam um relacionamento em que o homem cometia traições de forma passiva por ver ali que ele melhorava no casamento. Que ele se esforçava para ser um marido melhor, mas ele não se esforçava para ser um marido melhor simplesmente para o casamento ser bom, para ela ser mais feliz, para eles se darem melhor, para eles estarem bem, para eles terem mais diálogo. Não, ele se esforçava para ser um marido melhor, para ele poder encobrir a coisa errada que ele faz por fora. Complicado.